Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vim falar sobre o Banco do Brasil, o primeiro banco fundado no Brasil e também o primeiro listado na Bolsa de Valores. Tem uma grande discussão no mercado se o Banco do Brasil é a melhor oportunidade de investimento atualmente pelo desconto que ele está sendo negociado. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise do Banco do Brasil, trazendo todas as informações que vocês precisam saber e além disso vou dar a minha opinião sobre o que eu penso do Banco do Brasil. Então eu já peço para curtir esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Aproveita também e ativa o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa toda vez que sai vídeo novo. Então vamos direto para o conteúdo que é o que interessa. Então o Banco do Brasil S.A. é o nome da empresa, ele tem atualmente um patrimônio líquido de 127 bilhões e meio de reais e o valor de mercado de 92 bilhões 400 e poucos milhões de reais. Então, como vocês podem ver, já tem uma diferença grande entre o valor de mercado e o patrimônio líquido. E eu vou entrar nesse assunto mais a fundo daqui a pouco. Ele é do segmento de listagem do novo mercado, ou seja, ele só tem ações ordinárias com final 3, por isso que o código de negociação é BBAS3. O free float é de 49,58%. Esse é o percentual das ações que são negociadas na Bolsa de Valores e como o próprio nome ele já diz, ele é do segmento de bancos. Então aqui, como vocês podem ver, tem a composição acionária do banco. 50% pertence à União Federal, ou seja, ao governo, que é o controlador da empresa. 21,5% é capital estrangeiro e 28,1% é capital no país. Esse valor é o que soma o free float de 49,6%. E aí o banco tem mais 0,4% das ações em tesouraria. Então um dos principais problemas desse banco é justamente porque ele é estatal, controlado pelo governo. Mais adiante vocês vão ver, mas historicamente o Banco do Brasil ele não costuma ser negociado a múltiplos tão altos, justamente por se tratar de uma estatal. Isso acaba pesando bastante e os investidores têm receio de investir no Banco do Brasil. E aqui, como vocês podem ver, o Banco do Brasil é a primeira empresa listada em Bolsa de Valores aqui no Brasil. E aqui já está destacando que o payout em 2021 vai ser de 40% e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ação é de R$ 32,21 e atualmente então está com dividend yield de 6,28%. Aqui tem um gráfico da cotação da ação desde 94, quando foi criado o Plano Real. Então são mais de 27 anos de um histórico de cotação e como vocês podem ver, o investidor que investe desde a criação do Plano Real, ele já teve um retorno muito grande sobre o investimento e além disso ainda tem todo o dividendo que foi distribuído durante esses anos. Então o primeiro indicador que eu quero destacar para vocês aqui é o PL histórico. Ele pega a relação do preço atual da ação pelo lucro líquido por ação. Dessa forma, o resultado desse indicador ele representa quantos anos o investidor vai ter um retorno sobre o capital dele investido, levando em consideração o lucro líquido atual da empresa. Atualmente, o PL do Banco do Brasil é de 6,75. Como vocês podem ver aqui, a média do PL do Banco do Brasil nos últimos 10 anos ela é de 7,39. Então, isso já nos mostra que atualmente o banco está sendo negociado abaixo do que ele costuma ser negociado. E isso que ainda o lucro líquido do banco está menor. Como nós passamos por um ano complicado em 2020 e isso está embutido aqui nesse PL, ele acaba ficando um pouco mais alto. Como o lucro vai aumentar, com certeza, se o preço se mantiver, esse PL vai cair ainda mais. Mas esse indicador aqui, ele já mostra que as ações do Banco do Brasil estão muito baratas e é muito difícil você encontrar uma empresa com um PL abaixo de 7. O segundo indicador é o P sobre VP. Esse indicador, ele pega a relação do preço sobre o valor patrimonial. E como eu mostrei antes para vocês, o valor de mercado do Banco do Brasil era em torno de 92 milhões de reais e o patrimônio líquido era mais de 130 bilhões de reais. Então, se você pegar tudo que o Banco do Brasil tem
de patrimônio, atualmente levando em consideração o preço que está sendo negociado as ações do Banco do Brasil, esse preço está só 70% do que vale o patrimônio do Banco do Brasil. Então isso mostra um desconto muito grande. Esse indicador não serve para todos os segmentos e tipos de empresa, mas para os bancos ele é um indicador bem interessante e muito bom para o investidor avaliar. Justamente por ele se tratar de uma estatal, ele nunca vai ter múltiplos muito altos, porque muitos investidores ficam longe de empresas estatais. O ROI do Banco do Brasil é outro indicador bem interessante. Atualmente o ROI do Banco do Brasil está em 10,57%. Como vocês podem ver, ele está abaixo da média dele, que é de 15,77%. E isso tem muito a ver com a crise, com a pandemia e tudo que nós vivemos. Então ele teve um lucro líquido bem menor e isso afetou o retorno sobre o patrimônio líquido. Então a tendência é que com toda essa crise passando, o banco voltando a lucrar, como antes dessa pandemia, a tendência é que ele volte ao ROI perto dos 15%. É mais ou menos esse percentual que o banco consegue entregar de retorno para o investidor. E aí vamos então para o dividend yield, que basicamente é quanto de proventos o banco entrega para o investidor em relação ao preço atual da cota. Então, levando em consideração o preço atual da cota e os dividendos pagos nos últimos 12 meses, o dividend yield do Banco do Brasil está em 6,36%. E aí, como vocês podem ver, ele está bem próximo da média dele, que é de 6,02%. Então, a tendência é que esse dividend yield ele aumente bastante para esse ano, justamente porque o payout do Banco do Brasil vai aumentar. E aí eu já vi bastante especialistas do mercado, bastante casas de análise sugerindo que o Banco do Brasil, entre esse ano e o ano que vem, ele pode chegar a um dividend yield de 8 a 10%. Aqui então vocês podem ver o quanto de proventos o banco distribuiu em cada ano. Em 2019 ele bateu o recorde de proventos e em 2020 esse provento caiu bastante, justamente por causa dessa regulação que o Banco Central impôs para os bancos, e em 2021 ele já está próximo do que foi pago em 2020, mas a tendência é que o 2021 seja bem próximo do que foi pago em 2019. E aqui então o payout, como eu falei para vocês podem ver aqui a média é de 39,95%, que atualmente então está em 50%. A média aqui já é de quase 40% e vai ser esse o payout para o ano de 2021. O que dá para destacar então é um payout acima do que o banco costuma pagar. Aqui então eu trouxe um caso bem curioso para vocês. Esse gráfico ele mostra a receita líquida do banco, o lucro líquido e os custos, mas eu quero destacar aqui para vocês a receita líquida. Em 2015 o banco atingiu o recorde histórico dele em receita líquida. Ele teve uma receita de mais de 182,3 bilhões de reais. E nesse mesmo ano ele teve um lucro de 15,79 bilhões de reais. E a grande curiosidade é que desde 2015 a receita do banco ela vem caindo e o lucro líquido fez o caminho inverso e ele vem aumentando. Isso mostra que o Banco do Brasil está se tornando mais eficiente, ele está diminuindo custos, então mesmo com a queda da receita ele está conseguindo aumentar o lucro líquido. Como no ano de 2020 nós tivemos a crise e os resultados são atípicos, nós podemos olhar no ano de 2019, que foi o recorde de lucro líquido pelo banco, onde ele teve um lucro de 18,88 bilhões de reais. E nesse ano a receita foi de 123 bilhões de reais. Então, fazendo uma comparação com 2015, quando foi o recorde de receita, a receita líquida do banco caiu quase 50 bilhões de reais, enquanto o lucro líquido aumentou em 3 bilhões de reais, mostrando que o banco está trabalhando para ter um custo menor, ser menos oneroso e ser mais lucrativo. E isso tem muito a ver com as novas fintechs e com os bancos digitais, porque eles vêm com uma proposta de serviços muito baratos e o custo dessas instituições ele é muito menor, porque ele não tem tanto custo com o pessoal e com imóveis. E isso acaba forçando os bancões tradicionais, como o Banco do Brasil, a diminuir os custos para poder manter ou aumentar a
rentabilidade. Então, se vocês ainda não sabem, quando você vai analisar um banco, você não tem indicadores de endividamento que servem como você faz, por exemplo, para analisar uma ação de energia. Para os bancos, você tem que olhar para o índice de Basileia do banco. O Banco Central ele exige que os bancos tenham um mínimo de 11% do índice de Basileia. E o Banco do Brasil ele é um dos bancos com o maior índice de Basileia de todos os que estão listados na Bolsa de Valores. Atualmente, o índice de Basileia do Banco do Brasil é de 19,6%. Mas como vocês podem ver, há poucos meses atrás, em dezembro, ele estava acima de 21%, mostrando então que o banco ele tem uma alavancagem baixa em relação aos outros concorrentes. E o índice de imobilização, atualmente, então, ele está em 14,6%, e aqui o Banco Central ele permite um máximo de 50% de imobilização. E o que seria esse índice de imobilização? Basicamente, é a porcentagem de bens que o banco tem em comparação a cada R$100 investidos no Banco do Brasil. O banco ele tem uma diversificação bem grande de negócios, eles têm serviços bancários, seguros, mercado de capitais, gestão de fundos e meios de pagamento. Então isso traz um sólido desempenho financeiro e uma base de captação diversificada e estável. Como eu falei para vocês já, o banco está trabalhando para aumentar a rentabilidade dele e diminuir os custos. E aqui mostra isso. O compromisso com a eficiência, a redução de despesas em andamento, eles querem reduzir 3 bilhões de reais e 10 bilhões de reais até 2025. Então eles querem rentabilizar melhor o capital investido. Aqui vem um dos grandes pontos chaves do Banco do Brasil. A carteira de crédito do Banco do Brasil é a maior de todas, são 758,3 bilhões de reais, e aqui na comparação vocês podem ver dos outros bancos. A gestão de recursos de terceiros, o Banco do Brasil é disparado o maior de todos, com 1,2 trilhões de reais. Além disso, o Banco do Brasil é o controlador do BB Seguridade. O Banco do Brasil também tem o maior market share de crédito do agronegócio. Ele tem 53,7% do market share e também um market share de crédito consignado de 21,4%. Como vocês podem ver aqui, então, a carteira de crédito do banco ela vem crescendo no último ano. A carteira, então, grandes empresas mais o governo, ela caiu um pouco nesse período e a do agronegócio subiu. Mesmo com todas essas dificuldades com essa pandemia, o banco conseguiu aumentar a carteira de crédito dele, então a crise acabou afetando muito pouco o banco. Como eu já destaquei, o agro é a força do Banco do Brasil. A carteira de agro do banco atualmente está em 198,5 bilhões de reais. No Plano Safra 2020-2021, o banco pretende desembolsar 76,1 bilhões de reais, então mostrando que o banco está investindo ainda mais no setor agro. Aqui então, como eu falei, em 2020 a pandemia afetou bastante e os bancos eles tiveram que prorrogar e aumentar as carências dos financiamentos, dos empréstimos. Aqui mostra exatamente o total prorrogado e agora então o vencimento dessas operações que foram prorrogadas em carência. E aí agora para o segundo trimestre de 2021, grande parte dessa prorrogação vai vencer e aí que nós vamos poder ver se o banco vai receber essas prorrogações ou se ele vai ter problemas ou perdas desse crédito. Grande parte desse crédito para o segundo trimestre é das grandes empresas e do governo. E para os próximos meses, então, o vencimento já vai diminuindo bastante. E aqui, então, traz as informações que 65,5% desses créditos tem garantia e 93,3% das operações não tem nenhum histórico de atraso. E a média de todas essas operações representam uma relação entre o banco e os clientes de 17 anos e meio de relacionamento. Isso diminui bastante o risco de ter prejuízo. E aqui então a provisão de crédito de liquidação duvidosa. Em 2020 o lucro líquido ele foi afetado principalmente por essa maior provisão que aconteceu no primeiro trimestre, que foi de 5 bilhões e meio de reais, e no quarto trimestre de 2020 ela foi de 5,2 bilhões de reais. E agora, como vocês podem ver, a provisão já caiu bastante para 2 bilhões e meio de reais. Com essa provisão diminuindo, a tendência é que o lucro líquido cresça bastante. Apesar de muitas pessoas não saber, o Banco do Brasil tem uma das melhores equipes de tecnologia de todos os bancos. Eles têm um aplicativo que funciona muito bem, inclusive ele é o melhor avaliado entre todos os bancos. No iOS ele tem uma avaliação de 4,7 e no Android também de 4,7, mostrando então que o aplicativo ele é muito bom e funciona muito bem.
bem. Em março de 2021, 90,3% das transações foram realizadas por plataformas digitais. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que o Banco do Brasil ele é atrasado nesse quesito de tecnologia, isso não é verdade. E outro ponto importante que eu quero destacar então aqui é a queda do número de funcionários do banco. Justamente como eu falei, ele está diminuindo os custos. Em dezembro de 2020 eram 91.673 funcionários e agora em março de 2021 já caiu para 87.876, mostrando então que eles estão diminuindo os custos para poder aumentar a rentabilidade do banco. Mesmo que a receita continue caindo, o que deve acontecer, principalmente por causa das fintechs e dos bancos digitais, se o banco consegue compensar isso com uma maior rentabilidade, o investidor vai ter um bom retorno sobre o seu investimento. Eu invisto no Banco do Brasil. Eu acredito de fato que o Banco do Brasil é o banco mais barato listado na bolsa. Eu não invisto somente por causa do preço do banco. Existe um diferencial competitivo do Banco do Brasil em relação aos outros bancos. Muitas pessoas acham que o fato do banco ser estatal, ele tem uma grande desvantagem, mas isso acaba criando uma fortaleza de negócio para o banco por ele ser estatal. Por ele ser ligado ao governo, ele consegue ter negócios diferentes dos concorrentes. Como vocês mesmo viram, ele tem mais de 50% do market share do crédito para o setor agro. E isso tem um peso muito grande no resultado do banco. Eu acredito que o banco está muito barato. Eu venho comprando desde que ele estava na casa dos R$ 27 e para mim eu considero uma das melhores opções de investimento até o preço de R$ 40. Mas é claro que isso é a minha opinião. Cada investidor tem que fazer a sua análise e ver se faz sentido ou não. Esse vídeo aqui ele não representa uma recomendação de investimentos. Eu quis trazer um conteúdo e um material que eu acho importante que todos tenham essa informação, além de dar a minha opinião. Então, pessoal, curta esse vídeo, compartilha com teus amigos, com a tua família, para eles também ter todas essas informações e quem sabe assim trazer mais investidores para a Bolsa de Valores. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!